Olá pessoal, então vamos resolver mais uma questãozinha do Enem 2020. Dessa vez nós vamos resolver uma questão de análise combinatória. Bem, questão número 150 da prova cinza. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome da personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Bem, então nós vamos trabalhar com essa frase aqui, I am Potter. Nós não vamos usar isso aqui. Então, isso aqui foi dado só um texto a mais ali, algumas palavras em inglês, enfim. Mas é mais para ludibriar o aluno, que é importante essa palavrinha aqui, I am Potter. Então a gente vê que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Se todas essas letras fossem diferentes entre si, e não importa que seja, digamos, a consoante ou vogal, seria fatorial de 9, como está aqui na letra A, mas não é. Nós temos que obedecer umas regrinhas aqui, ó. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Quer dizer, essa frase aqui já não poderia ser usada, ó. O I e o A, né? Juntas não pode, as vogais e consoantes têm que ser sempre intercaladas. E um detalhe importante aqui é o seguinte: nós temos a primeira letra vogal, a segunda vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante repetida, letra E, vogal e R, uma consoante. Bem, então nós temos um total aqui de 4 vogais, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 consoantes. Então nós temos que começar a palavra, ou melhor, o anagrama, né? Porque o anagrama é diferente da palavra. O anagrama não precisa ter sentido no Aurélio, por exemplo. Então, o anagrama tem que começar sempre por consoante. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho só 4 vogais, se eu começar com vogal, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 vogais aqui, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes aqui. Eu vou lá no finalzinho, ó, se eu começar com vogal, eu vou ter que botar consoante, tem que ser alternada, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, aqui eu não vou ter uma vogal para intercalar. Então eu não posso iniciar com vogal, porque se fosse a mesma quantidade de letras, 4 e 4, aí a resposta seria diferente, tá? Mas não, é 5 e 4, então eu tenho que obrigatoriamente começar aqui por uma consoante, sempre no início, aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, né? E eu tenho que começar por consoante, porque eu tenho 5 consoantes, uma letra a mais, né? Então a segunda letra tem que ser intercalada com a vogal, então vai ser vogal, com o seu início e consoante tem que ser vogal, depois consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante no final. Agora essa ordem aqui ficou legal. Bom, então o que eu tenho que pensar aqui? Quantas consoantes eu tenho? Tenho 5, né? Nesse primeiro lugar aqui, nesse primeiro lugarzinho assim, quais as letras que eu poderia botar aqui? Quais as consoantes eu poderia colocar aqui nesse lugarzinho aqui? Todas as 5, porque é um anagrama, não precisa ter sentido no Aurélio. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 5 possibilidades nessa primeira casinha aqui. Nessa segunda casinha, eu já tenho só 4, porque aqui eu tenho que botar as 4. Uma das 4, então são 4 diferentes. Já aqui, nessa casa, eu posso botar todas as 5 consoantes aqui, menos a que eu botei aqui no primeiro lugar. Então eu só tenho 4 possibilidades. Aqui, no lugar dessa vogal, eu posso botar todas as 4 vogais, menos a vogal que eu coloquei aqui. Então aí eu já tenho 3. Aqui eu tenho todas as 5 menos as 2 que eu coloquei aqui, ficaram 3. Aqui eu tenho todas as 4 menos essas 2 vogais que eu coloquei aqui, eu tenho 2. Aqui eu tenho todas as 5 consoantes menos as 3 consoantes que eu já coloquei aqui, eu tenho 2 possibilidades. E aqui finalmente das 4 que eu já usei 3, eu só posso usar uma. E aqui das 5 dessa última casa, que eu já usei 4, eu só posso utilizar uma, que é o que sobrou.
Ok? Então, observem bem que aqui, intercalando, ó, 5 vezes 4 vezes 3, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso é uma permutação de 5, tá? Só vejam aqui, ó, eu tenho duas letras T's. Então, gente, o que acontece? Quando eu tenho uma permutação de 5 com letras repetidas, eu faço a permutação de 5 dividido pela permutação de 2. Então, é exatamente essa situação aqui. Quando eu pego o número total de letras, faço a permutação do número total de letras e divido pela permutação das letras repetidas, tá? Então, ou seja, é o fatorial do total dividido pelo fatorial das letras repetidas, que no caso são duas letras T, então por isso que é uma permutação de 5 aqui, dividido pela permutação de 2, vezes a permutação de 4, que são 4 vogais, aqui não tem repetida nenhuma das vogais são repetidas, é o I, o A, o O e o E, todas as 4 são diferentes, então vezes a permutação de 4, tá? Mas o que é esse P52 aqui? É exatamente isso aqui, ó, fatorial de 5, é o fatorial do número total, dividido pelo fatorial das repetidas, vezes o fatorial de 4, permutação de 4 é fatorial de 4. Observe que na letra E, se eu multiplicar fatorial de 5 vezes o fatorial de 4, é a mesma coisa que multiplicar o fatorial de 4 pelo fatorial de 5. Então, por isso que a resposta aqui é a letra E, tranquila a questãozinha, né? Então tá, vamos ficando por aqui, grande abraço e até a próxima resolução da prova.